Beleza, turma, então vamos lá. Continuando. Olha só, nas últimas aulas, a gente comentou de três, que eu chamo aqui de três contratos, né? E aí, lembrando rapidamente aqui, cadê minhas anotações? O primeiro deles aqui, Pay to Pub Key, que era um script assim, né? Coloca uma pub key, a pub key de quem está recebendo o pagamento, faz um op check sig. O dono disso aqui, na hora que for gastar, o fundo que está travado com esse contrato, precisa me apresentar uma assinatura válida. Depois a gente viu que tinha um outro tipo de contrato, que a gente chamou de Pay to Pub Key Hash. E ele é assim, ó. Duplica o que tiver no topo da pilha, calcula o hash 160 do que tiver no topo da pilha, coloca um hash no topo da pilha, checa se as duas informações que tem no topo da pilha são iguais. Se elas forem diferentes, você falha. Se elas forem iguais, continua. Então, estou checando se esse hash é igual ao hash de alguma coisa que tem que ser fornecida antes desse script começar a executar. Tudo bem? Seguindo, faz op check sig. Checa a assinatura. Nessa hora aqui, precisa ter uma pub key e uma assinatura na pilha. Essa pub key e assinatura tem que ser fornecidas aqui, ó, antes da execução do programa. Então, quem for gastar esse dinheiro, o dono desse dinheiro, precisa me apresentar a pub key, a chave pública e uma assinatura. E vão acontecer duas verificações. Primeiro, eu vou verificar se a chave pública, se o hash da chave pública, que o dono me apresentou, se ele corresponde ao hash que está no contrato, e se isso for verdade, vou verificar se aquela chave pública e aquela assinatura validam aquela transação específica, que é uma mensagem específica. Certo? E por fim, a gente viu Pay to Script Hash. Pay to Script Hash. E o Pay to Script Hash, ele é... Cadê ele? Nas minhas anotações. Ele é assim. Você me dá um redeem script. Eu vou marcar aqui assim, ó, porque essa coisa do redeem script está fora do contrato. Tá? Na verdade, é até melhor não botar ele aqui, peraí. Eu vou dizer o seguinte, alguém precisa produzir um redeem script e o contrato mesmo que vai ser executado, ele é assim, ó. Pega o que está no topo da pilha, calcula o hash 160. Coloca um hash no topo da pilha, checa se os dois elementos no topo da pilha são iguais. Ok? E aí a ideia aqui é o seguinte, olha só. No início da execução do script, você precisa entregar algum dado. Esse dado você vai calcular o hash e vai comparar com o hash que está no contrato. Se essas duas coisas forem iguais, que é o op equal, eu vou pegar o dado que você me apresentou, vou interpretar ele como um script também, porque até então ele era só um monte de bytes. Vou interpretar ele, vou parsear ele como a linguagem de programação que ele é, e vou continuar a execução do meu script, executando o que tiver escrito ali nele. Todo mundo ok? Aí, o exemplo que eu estava usando com vocês era um multisig embutido aqui nesse redeem script. Tá? Com várias assinaturas e várias pub keys. Todo mundo ok? O que eu quero que vocês reparem aqui? E é disso que eu quero tratar hoje. Repare que em
em todos esses contratos aqui, quem vai produzir isso aqui é quem está pagando. Só que ele precisa de uma informação de quem está recebendo o pagamento. Ok? No primeiro caso, quem está recebendo o pagamento precisa me dar a pub key. Eu não consigo calcular a pub key no seu lugar. Por quê? A pub key aqui para a gente é P grande, ela vai ser E, que é a sua chave pública, sua chave privada, vezes uma constante que eu conheço. Mas a ideia é que eu não conheço a chave privada. Se eu não conheço a chave privada, eu não consigo calcular a sua pub key no seu lugar. Você tem que me falar. Ok? Você tem que me falar. Não adianta eu colocar uma pub key qualquer lá. Você tem que controlar ela. Então você precisa produzir ela. Você que está recebendo o pagamento. Diga, filho. Aí, como que eu descubro a pub key da pessoa? Você fala com ela. Você manda uma mensagem no Zap e fala assim, cara, me dá aí a chave pública para fazer o pagamento. Aí ela te manda os bytes. Ou você cola um QR Code na capa do livro e fala assim, faz uma doação para essa pub key aqui. Ó. Ou você bota no jornal, ou você bota num fórum na internet, ou você bota, sei lá. Eu chamo isso aqui de colaboração. Precisa haver uma colaboração entre o pagador e o recebedor. Ok? Precisa haver essa colaboração. É uma comunicação, tá vendo? Preciso receber uma pub key de quem vai receber o dinheiro. Ok? Só que isso aqui acontece fora do protocolo do blockchain, do Bitcoin. O protocolo não se importa de como é que essa informação vai chegar em quem está produzindo a transação. Mesmo porque isso aqui não é informação crítica. Isso pode vir por qualquer lugar. Desde que venha uma informação correta para mim. Certo? Os outros dois contratos, eu que estou construindo a transação, que estou pagando, eu preciso receber esse hash aqui, ó. Eu preciso receber esse hash. No primeiro caso, esse hash a gente chama de pub key hash. Para calcular esse hash, a pessoa precisa saber a pub key, a chave pública. Se eu que estou te pagando não consigo calcular essa chave pública, eu também não consigo calcular esse hash. Eu preciso que você calcule esse hash ou me dê a chave pública. O normal aqui nesse tipo de construção é me dá o hash da chave pública. Certo? Então precisa haver essa comunicação também. Do lado de cá é o hash de um script. Por isso que a gente chama de script hash. Ok? É o hash de um script. Eu preciso que você ou me dê o script e eu calculo o hash, eu que estou pagando, ou que você monte o script, calcule o hash e me dê o hash. Repare que desse ponto de vista é até mais privado, né? Porque eu nem sei, eu que estou te pagando, nem sei qual é o script que está envolvido ali. Eu não sei se é multisig, eu não sei se é outra... Eu não sei, em princípio, eu não sei nada sobre o... Eu sei menos informação sobre qual a sua intenção com aquilo ali. Por isso que essas coisas aumentam a privacidade. Ok? O primeiro a gente chama isso... Em vários lugares vocês vão ver isso aqui chamando esse tipo de contrato de legacy, mas esses dois contratos aqui, na verdade, são legacy. Tipo, a ideia é que não se utilize mais. O terceiro não, o terceiro é bastante usado. O terceiro é bastante usado hoje. Tá? Mas aqueles dois ali, a ideia é que você pare de usar. Se você quiser usar, tudo bem. Mas aí tem vantagens não usar. A gente vai ver. Eu acho que na semana que vem que eu vou falar de Segwit, aí eu vou explicar um pouco. Porque o Segwit, ele é uma reimplementação desses dois tipos de contrato aqui. Ó. Uma mudança nesses dois tipos de contrato. Mas eles são uma variação desses dois tipos de contrato. Entendeu? Então a ideia a ideia é que no Segwit você vai ter alguma vantagem econômica, mas você ganha alguma coisa fazendo a transação no formato do Segwit. Mas elas são esses dois contratos aqui. Por isso que eu explico isso aqui com detalhe. Estou explicando isso com detalhe, porque você vai entender o Segwit, porque é isso aqui. Você só vai precisar entender, e o que mudou lá? Tá? Mudou alguma coisinha de execução da coisa. Mas vocês vão ver que acho que vocês vão entender com facilidade. Eu espero que sim. Mas seguinte, então, olha só. Quem está recebendo dinheiro precisa me fornecer informação para o pagador. Ok? Não só isso. Eu preciso dizer, olha só, se eu estou te dando um hash, quando eu te passo uma pub key, é bem óbvio que é uma pub key, a gente viu, né? Pelo formato dos bytes, é bem óbvio que é uma pub key. Mas quando eu te dou um hash, nos dois casos aqui, ó,
é hash de 20 bits, ou de 20 bytes, 160 bits. Eu preciso saber também de quem está recebendo qual é o contrato que eu preciso construir. Porque muda. Se você me der o hash de uma PubKey, tem que ser esse contrato aqui. Se você me der o hash de um script e eu montar esse contrato, já era, não vai conseguir destravar. Não vai conseguir destravar. Você não vai conseguir gastar essa coisa. Você não vai conseguir usar o UTXO. Então, não só você precisa me dar o hash, como você precisa me dizer qual é o tipo de contrato que eu preciso construir. É o PubKey hash ou é o script hash? Você precisa me dizer o que é isso. Ok? Beleza. Como que a gente diz isso? Essa é a pergunta que eu quero mostrar aqui para vocês hoje. Tá? Como que a gente diz isso? Como que a gente comunica isso? Tá? A gente comunica isso usando o que a gente chama de endereço. Endereço de Bitcoin é alguma coisa, né? Uma palavra, uma string, os bytes, organizados de tal forma que tenha essas duas informações. Qual é o contrato, qual é o hash que eu preciso botar naquele contrato. Tá? Já adianto para vocês, esse P2PK não tem endereço em Bitcoin. Você simplesmente dá a PubKey e é óbvio o que eu preciso fazer. Nesses dois outros casos aqui, e nos casos outros depois, né, que derivam dele, é onde vai ter essa noção de endereço envolvida. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu faço os endereços? E eu vou chamar, o que eu vou mostrar para vocês aqui são os endereços que a gente chama de legacy. Tem um monte de coisa que a gente chama de legacy, tá? Os endereços que a gente chama de legacy. Tudo bem? Tem os endereços com SegWit, eles são diferentes do que eu vou mostrar para vocês. Mas eles são parecidos. Então vocês vão entender isso aqui, vocês vão entender o SegWit depois. Diga. Tudo que é anterior a SegWit a gente chama de legacy? Basicamente é isso. Tudo que é anterior a SegWit a gente chama de legacy. No Bitcoin Core eles já estão desabilitando legacy na wallet? Não, acho que a wallet suporta tudo isso aí. Eu acho que ela... a wallet do Bitcoin Core suporta tudo isso aí. Vai continuar suportando provavelmente para sempre. Eu não sei dizer se tem alguma política específica no Bitcoin Core de, por exemplo, eu recebi uma transação P2PK, que é bem antigo, é um tipo bem antigo, de falar assim, eu não vou retransmitir ela para os outros. Isso pode ser uma política, tá? Eu acho que não tem isso. Mas você pode fazer, por exemplo, para incentivar que as pessoas parem de usar. Tá falando da carteira do Bitcoin Core? Da carteira e do Node, né? Eu acho que eles iam tirar a legacy, né? Cara, mas é porque o que eles chamam... Não é tirar suporte para legacy. Vamos por partes. Tá, deixa eu explicar aqui. O que vocês estão falando é outra coisa. A wallet do Bitcoin Core, ela tem uma wallet mais antiga, que usa uma arquitetura mais antiga. Ela usa um banco de dados, que é o BDB, é o Berkeley DB. Essa carteira, com essa arquitetura, a gente chama de carteira legacy. Porque ela gerencia os endereços, ela cria os endereços, gerencia eles de uma forma. Tem uma outra carteira nova, Que não utiliza o BDB. que muda duas coisas principalmente. Uma delas, ela usa um outro banco de dados, que é o SQLite. Mas a principal mudança é que a forma como ela gerencia as chaves internamente, ela usa o que a gente chama de descriptors. Que eu não vou explicar aqui para vocês, não vou chegar a explicar isso para vocês, mas eu acho que com o que a gente já falou, é possível vocês irem lá e lerem a especificação e entender o que são os descriptors. Porque o descriptor, ele está descrevendo esses contratos aqui. Ó. É meio que uma linguagem para a gente descrever esses contratos de maneira sistemática, sem mexer com o script diretamente. Tá? Essa wallet nova a gente chama de Descriptor-Based Wallet. E aí tem um projeto de desligar aquela wallet antiga, e tirando o código. É bem mais difícil do que parece. Tem anos que o pessoal está fazendo isso. Não é só deletar. Aí isso aqui eles chamam de Wallet Legacy. Tem um monte de coisa diferente que chama de Legacy, tá? É tipo assim, tudo que eles querem descontinuar. É Legacy, exatamente. Mas vamos lá, ó. Endereço Legacy aqui na coisa, tá? Ele funciona assim, ó. Ele funciona assim. Ó. Eu vou montar uma sequência de bytes e isso vai ser o endereço, tá? O que tem nessa sequência de bytes? Primeiro, tem alguns bytes
que a gente chama de bytes de versão. Esses bytes de versão, eles dizem qual é o tipo de contrato. Qual é o tipo de contrato que aqui corresponde àquele endereço. O que eu estou dizendo é, quem está me pagando precisa construir esse tipo de contrato aqui. Tá? Especificamente, para o P2PKH, a versão é o byte 0x1, é 1 byte, 1, e o Pay-to-Script-Hash, a versão dele na mainnet é o byte 5. 5. Tá? Aí você pode pensar assim, por que de 1 para 5? Não. Já vou explicar ali por quê, mas tem um sentido. Tem um sentido bem... Tem um sentido. Porque a gente vai ver que a gente vai codificar isso aqui com um certo alfabeto. Tá? A gente vai codificar isso aqui com um certo alfabeto. Nesse certo alfabeto, na mainnet, tá? Tudo isso que eu estou explicando para mainnet. Na testnet tem outros bytes para você não confundir e tal, mas enfim. Na mainnet, isso aqui vai virar o símbolo 1 naquele alfabeto. Sempre vai ser 1 alguma coisa. E esse 5 aqui, ó, quantidade 5, sempre vai ser o caractere 3 no alfabeto que a gente vai usar. Sempre vai ser. Aí você sempre consegue saber. Você vê o endereço começa com 1. Você já sabe que é daquele tipo. Você não precisa decodificar ele para saber do que tipo que é. Se você vê o endereço 3, você não precisa nem decodificar para saber que tipo que é. É por causa disso. Tudo bem? Mas cuidado, porque isso aqui não precisa ser só 1 byte, tá? Nesses dois casos é 1 byte só, mas pode ser vários bytes. Hoje, no Segwit, eles usam mais bytes, que é para poder escrever coisas, tipo, meio que escrever coisinhas como se fosse como se eu estivesse escrevendo um prefixo mesmo. Tá? Aí você escolhe um prefixo de propósito. Mas vamos lá. Então tem bytes de versão. São esses dois casos aí no nosso caso. Depois disso vem um payload. O payload tem os dados necessários para construir aquele contrato. Nesses dois casos aqui, é esse hash aí. Que eu preciso apresentar. Eu preciso apresentar esse hash, certo? Então o payload será esse hash. Repare que os contratos são padrão, tá? Ó, opdup, ophash 160, isso aqui, opcheck6, sempre é igual nessa mesma ordem. Eu não preciso falar isso. Se eu falei qual é o tipo de contrato, isso aí está implícito. A única coisa que eu preciso te falar é qual é o hash. Mesma coisa para o Pay-to-Script-Hash. Eu só preciso te falar qual é o hash. Tá? Então esse payload aqui para a gente vai ser esse hash. Você coloca os bytes lá. Pô, tá? Daí, o que você vai fazer? Você vai juntar isso aqui tudo. Tem os bytes, né? Tá lá, organizados os bytes. Você vai fazer hash 256 dessa coisa toda, SHA-256, pega o resultado, SHA-256 de novo, tá? Aí vai cuspir aqui 32 bytes. 32 bytes. Você vai pegar os 4 bytes mais significativos, Reparem que eu tenho uma certa aversão a falar os da esquerda, os da direita, tá? É os mais significativos. Sei lá como é que você está representando isso na sua implementação. Você pega os bytes mais significativos e vai colocar eles aqui no final a título de um checksum. Então isso aqui vem aqui 4. Eu vou escrever assim, 4 bytes MSB, os mais significativos. Certo? Aí repare, isso aqui é o endereço. Esses são os bytes que tem toda a informação do endereço, tá? Repare que é simples, né? Ó, tem um número de versão que diz qual é o tipo de contrato a que aqueles dados se referem. Tem os dados necessários para montar o contrato. Nesses dois casos que eu estou usando aqui, tem o hash. Você vai lá e bota o hash lá, 20 bytes. Aí você pega essa informação, calcula um hash, separa uns bytes e coloca eles aqui. Esses checksums servem para a gente verificar erros, detectar erros. Tá? Então, por exemplo, porra, imagina que eu estou ditando isso aqui para você. Aí, pô, sei lá, estou ditando e você, por qualquer motivo, digitou uma letra errada. A gente vai conseguir, em princípio, detectar porque esse checksum não vai bater com o checksum que vai estar lá.
Isso é meu ou vocês aí? Tá, desliguei. Tudo bem? Isso é para a gente detectar erros, tá? Eu não gosto muito desse tipo de detecção de erro assim, porque ele não permite, esse é o tipo de checksum que não me permite corrigir erros, né? Seria mais interessante ter um código de correção de erro de fato, tá? Mas isso aqui já é bem melhor do que nada. É bem melhor do que nada, tá? Eu entendo, em parte, a filosofia desses endereços, que é, se fosse um código de correção de erro, os códigos de correção de erro, eles são limitados pela quantidade de bits que eles conseguem corrigir. Se você errar mais bits do que aquilo, alguns códigos, eles não conseguem saber exatamente quais os bits estão errados. Ele acha que alguns estão errados e ele pode se confundir, tá? Ele tem um número máximo de bits que você pode errar. E eu concordo que, imagina, tem um código de correção de erro, aí tem alguns bits errados, e o código corrige, e o endereço fica errado, fica válido, mas errado, tá? A pessoa que estiver fazendo pagamento vai fazer o pagamento, porque ela está vendo o endereço válido, está batendo com a verificação de erro, e eu que, entre as recebi, nunca recebi, eu não consigo gastar aquilo. Então, eu acho, eu entendo o racional dessa coisa, tá? De detectar, mas não corrigir erros. Se tiver um erro aí nesse tipo de endereço, para tudo e fala para a pessoa, o endereço está errado, pega outro. Já aconteceu, claro que isso que o senhor acabou de falar é a solução justamente para você não enviar dinheiro para alguém ou para alguém inexistente. Isso. Mas já existiu algum caso de, sei lá, hoje eu crio uma chave privada e eu descubro quando eu rodo a minha Sim, que eu sim. recebi algum dinheiro, isso já aconteceu? É algo comum? Algo comum eu não diria. Do tipo assim, você faz o pagamento aleatório, né? Eu já abro a carteira e já vejo que eu tenho Mutex Souls. Eu já tenho Mutex Souls. Você abre uma carteira nova. Eu crio e gero uma chave. Aliás, eu tenho... Você cria e gera uma chave, vou chamar de K. Isso. Em princípio, sorteou o número aleatório. Ponto. Isso aí, é isso aí que acontece. Tá, e aí? E aí eu descubro que eu tenho Mutex Souls porque é o... Pode acontecer, tá? Você pode ir lá, criar carteira nova agora, só tem um número aleatório agora, vai lá, carrega numa carteira, ela vai escanear a blockchain e vai procurar se tem fundos ali. Pode acontecer de você sortear a mesma chave que outra pessoa aí. Pode acontecer. Porque é disso que se trata. Não, às vezes a pessoa é igual essa informação, eu te passo essa chave que eu acabei de criar. Só Tá. que você ouve errado, sei lá, o número da chave. Tá. Peraí, então vamos por partes. Você fez um pagamento para um endereço que, em princípio, ninguém é o dono. Ninguém nunca criou uma chave e calculou o hash. Você só meteu Não, você só meteu um handle aqui nesse hash e pagou. Tá, e aí? E aí esse hash vai gerar uma pod retorno lidando com um caso específico. Provavelmente eu te passei o número errado da hash. Sim, beleza. Tô entendendo. Você pagou para um hash que não é de ninguém. Que não é de ninguém. Isso aí pode acontecer. Pode acontecer. Seria um bolão, né? Aliás, um sorteio mesmo. Tem lá dinheiro no... Cara, tem lá dinheiro colado no piso. Quem conseguir descolar ele do piso é dele. Tá todo mundo vendo o que tá lá. Todo mundo sabe todos os dinheiros que estão disponíveis a todo momento. Só sei lá escanear a blockchain e ver as UTXO. Você não precisa de nenhuma chave para calcular quais são as UTXOs. Mas aí eu acho que é interessante que você vai falar sobre isso. Sobre isso o quê? Essa questão de aí você ter essas UTXOs e eu ter a mesma chave de outra pessoa. Então, isso pode acontecer. De você ir lá e sortear a chave nova, você está criando carteira nova e acabar se sorteando a mesma chave de outra pessoa. Pode acontecer, mas a probabilidade disso aqui é... Cara, tem aproximadamente, nesse espaço de 256 bits, que é o espaço de chaves. Essas chaves são números de 256 bits. Tem mais ou menos 10 a 77 números diferentes que você pode sortear. Para você ter uma noção de quão grande esse número é, a estimativa do número de átomos no universo observável, esse aí tem um nome. É uma constante que é mais ou menos calculada, assim, tá? Chama Paddington Number. O número de Paddington, que é o cara que propôs estudar isso. Esse número é aproximadamente 10 a 80. Vou falar para você aqui. O que eu estou dizendo para você?
o número de átomos no universo observável se acredita ser mais ou menos 1000 vezes maior, só 1000 vezes maior, do que a quantidade de chaves disponíveis para você usar na rede Bitcoin. Chaves privadas. Chaves privadas. Tudo bem? Mais ou menos. Isso quer dizer, vamos supor que esses dois números, 1000 vezes é muito pequeno perto desse tamanho todo aí, tá? Vamos supor que esses dois números são mais ou menos iguais. Isso quer dizer o seguinte, você escolher uma chave é praticamente igual você escolher um átomo em todo o universo, você pega todo o universo observável, você escolhe um átomo desses e fala assim, esse aqui é o meu átomo. Aí você esconde todo o seu dinheiro nesse átomo. Em algum lugar no universo inteiro. Não é tipo não, no universo inteiro. Você escolhe um átomo, guarda o seu dinheiro nesse átomo. É disso que a gente está falando. Qual a probabilidade de outra pessoa, procurando átomos, escolhendo átomos, olhando átomos aleatoriamente, encontrar o seu? Essa é a probabilidade. É estupidamente pequena, velho. Pode acontecer? Agora o primeiro caso é mais... Pode acontecer. Agora, o que de fato existe, eu vou fazer uma tangente aqui, o que de fato existe aí é outra coisa. Tem eu não sei quem foi, mas é famoso, conhecido e tá aí, dinheiro na mesa, só sei ir lá e pegar. Entre aspas, ir lá e pegar, não é tão simples, tá? Os fáceis todo mundo já pegou, agora só tem os que são mais difíceis. Que o pessoal chama de Bitcoin Puzzles. Se você procurar isso aí no Google, você vai encontrar, tá? Bitcoin Puzzles. O que o cara fez? Ele falou assim, eu vou criar várias chaves, só que com um espaço menor. Então ele criou, primeiro, uma chave de 1 bit. Uma chave de 1 bit só tem duas chaves, né? Ou é 0 ou é 1. Ou é tudo 0 ou é 00001. Só tem duas chaves, certo? Vou criar uma chave dessa, aleatoriamente. E aí vou criar uma chave pública, vou fazer um pagamento e vou depositar Bitcoin nesse endereço. E ele fala para você, nesse endereço a chave só tem 1 bit. Como é que você pega esse 1 bit? Você testa as duas chaves, né? Você sabe que são só duas, porra. Você testa a primeira, gera a primeira, calcula o endereço, vai lá, vê se escaneia bloco. Você não precisa nem escanear blockchain, você sabe em qual transação ela tá, aquela UTXO, você não precisa nem escanear a parada, tá lá conhecido. Você vai lá e vê se você consegue gastar ela. Você cria uma transação e tenta gastar ela. Você assina e tal. Se a rede rejeitar, você sabe que não é aquela chave. Aí o que você faz? Você cria outra chave, cria uma transação gastando aquela UTXO e a rede provavelmente vai validar. Aí, ele fez isso com uma chave de 1 bit, de 2 bits, de 4 bits, de 8 bits, exponencialmente. Tá? E aí, se eu não me engano, isso aí tem até os 100 bits. Até chave de 100 bits. Ok? Então, tem lá o puzzle, tem lá um endereço conhecido de Bitcoin, que tem, é bastante Bitcoin, tá? Nesses aí tem uns endereços que tem 10 Bitcoin, 15 Bitcoins, é tipo uma... É uma fortuna, tem uns desses aí que é uma fortuna monstruosa, assim, tá? 1000 Bitcoins hoje, quanto é que dá isso em dólares? Tem 5 que não foram resolvidos aí. Não, tem dezenas que não foram resolvidos. Acho que o... Porque tem uns que são partially sold. Mas... Enfim. Então, o que acontece? Tem dinheiro na mesa. O que você precisa fazer? Ir lá... Você sabe o espaço de soluções é menor do que os 256 bits. Por exemplo, o puzzle 50 tem 50 bits. Você tem que sortear chaves de 50 bits, completar lá com os zeros e ver se você consegue gastar aquela UTXO. Na hora que você encontrar ela, ganhou dinheiro. Beleza? Por que alguém fez isso? Para poder incentivar as pessoas a quebrar os hashes, a quebrar essas assinaturas. Ele bota o dinheiro na mesa e fala, quem quebrar, pega o dinheiro aí, tá aí, de graça para você pegar. Só ir lá e pegar. Tudo bem? Inclusive tem vulnerabilidades conhecidas, porque se você for olhar, e o Luca está olhando aí, ó, esses puzzles, você vai ver que os múltiplos de 5, eles vão pegando, né? Você vê assim, tem alguma hora que estão todos resolvidos, tá. Aí o primeiro não resolvido, acho que é o 60, sei lá, o 60 e pouco. 66 foram resolvidos. Acho que o 66 foi resolvido recentemente. Aí o 67 não foi resolvido, o 68. 75, 80, Os múltiplos de 5, todos aí quase foram, não é? Pra frente? até 130. Depois... Então, mas aí uma hora para, né? Mas os múltiplos de 5 foram resolvidos, certo? Lá na frente já. Porque tem algum padrão na hora de calcular esse negócio que tem a ver com esse múltiplo de 5 e alguém encontrou esse padrão, foi lá e foi catando dinheiro. O puzzle 66 aí que foi resolvido recentemente, acho que é um cara do Google.
Não tenho certeza. Mas foi recente aí, tipo, 1 ano ou 2 agora. Isso é basicamente isso que está falando aí. Vamos seguir aqui para eu poder continuar. Senão não termina. Eu gosto dessas tangentes aí, senão não termina, tá? Então vamos lá. Eu tenho os bytes do endereço, tá? Os bytes são esses aqui, nessa ordem. Vamos lá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai codificar isso aqui num alfabeto, porque isso aqui está escrito em binário, em princípio, tá? A gente vai codificar isso aqui num alfabeto que a gente chama de base 58. Base 58. Então, o alfabeto tem 58 caracteres. 58 caracteres, tá? Esse alfabeto, especificamente, é um alfabeto que foi construído para coisa de Bitcoin, tá? Só é usado aí. Sim. Eu acho uma merda trabalhar com ele, pessoalmente. Mas, tudo bem, vamos lá. É o que é. Não sou eu que escolhi. Como é que ele... Qual que é o racional, tá? A gente vai usar as letras, os números, as letras maiúsculas e as letras minúsculas, e a gente vai eliminar os caracteres que são parecidos entre si. Por exemplo, quando a gente faz o I maiúsculo e o L minúsculo, em várias fontes é bem difícil de distinguir os dois, né? Porque é só um tracinho assim. O I maiúsculo e o L minúsculo. Ok? Às vezes é razoavelmente difícil de distinguir o 0 do O. Principalmente se for o O maiúsculo. Certo? Então a gente vai tentar eliminar um pouco desse tipo de coisa. Tá? Vocês vão ver que é meio questionável, mas tudo bem. Então, o alfabeto é o seguinte, ó. Não tem o 0. O que não tem eu vou desenhar com um quadradinho, tá? Para indicar que não existe. Aí ele começa com o símbolozinho do número 1. Isso aqui corresponde à quantidade 0. Presta atenção, tá? Vou escrever na ordem. Tudo bem? Então, esse aqui é o 0 nesse alfabeto. Aí depois vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? Cuidado, tá? Eu vou até marcar aqui, ó. Esse aqui é o 0. O 2 é o 1. O 3 é o 2. É a quantidade 2, tá? Não fique pensando como quantidade, só pense que é um símbolo para representar uma quantidade. Depois disso, na sequência, vem as letras maiúsculas. Então vai ter A, B, C maiúsculo, D, E, F, G, H. O I maiúsculo a gente vai eliminar, porque pode confundir com L. Aí tem o J maiúsculo, K maiúsculo, L maiúsculo, o M, N, o O maiúsculo a gente vai eliminar, porque ele parece com 0, e parece com o O minúsculo. O P maiúsculo, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Todos esses aí tem. Tá? Só para marcar aqui, mais ou menos, a posição das quantidades, tá? A letra B é a quantidade 10. A letra M é a quantidade 20. E o X é a quantidade 30. Para ter um pouco de noção aí da régua, tá? Depois disso vem as letras minúsculas na sequência. Então vai ser A minúsculo, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Não tem o L minúsculo, porque ele confunde com 1. Ou o L minúsculo confunde com o 1 às vezes. Vamos lá. Não tem o L minúsculo. E aí tem todos os outros, tá? M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aí, só para referência, o H é a quantidade 40, o S é a quantidade 50 e o Z é a quantidade 57. A gente começa a contar do 0. Tem 58 caracteres aí. Ok? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? É bem arbitrário mesmo, tá? Não fique me perguntando muito por que não, porque alguém montou isso aí e é isso. E é isso, tá? É inspirado num outro padrão que a gente chama de Base 64, tá? Que tem todos esses aí e o símbolozinho mais e o símbolozinho da barra.
tá? Que é bem usado em codificação de chaves e tal, em criptografia. É inspirado nele. Ok? E aí, qual é a minha tarefa? É converter, reescrever os bytes usando esse alfabeto. É uma conversão de base, tá? O Luca vai sofrer um pouco aqui, porque, porra, Luca, você escolheu o curso errado, né? Mas você sabe disso, mas tudo bem. Uma hora você vai pegar essa parada. Mas tá da hora, assim, tá? Mas você tá aprendendo pra caralho de SD e tal, por toda. Mas vamos lá. Vamos lá. Você é a prova de que essa disciplina não tem pré-requisitos. Você é a prova que essa disciplina não tem pré-requisitos, cara. Tá? Tu tá voando na disciplina e tu é o cara do curso que não tem nada a ver. Vamos lá. Vamos lá. Lembra quando vocês estudaram em sistemas digitais e conversão de bases numéricas? De base 10 para base 2 ou para base 16, etc. Tá? E vice-versa entre elas? É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Tá? Como é que você fazia lá? Você ia fazendo divisões sucessivas e olhando o resto da divisão. Eu vou fazer aqui, tá? Já. Olha só. Então, o que você faz? O processo é este, tá? Você pega um número n que representa a sua informação. São os bytes que estão aqui, ó. Vou chamar isso aqui de n. Em princípio, isso é um número bem grandão, com um montão de bits, tá? Você pega esse n e aí você vai fazendo a seguinte conta. Você faz n mod 58, que é o resto da divisão por 58. Isso aqui vai dar um número. Tá, vai dar um número qualquer. Um número entre 0 e 57. Lembra que a gente viu a aritmética modular aqui. Quando você faz alguma coisa mod n, o resultado é um número entre 0 e n menos 1. Então isso aqui é um número entre 0 e 58. Eu vou chamar de i, de índice. Ok? Aí o que você faz? Você pega esse i, vai ali no alfabeto e lê qual é a letra que corresponde. Então imagina que esse i, numa conta qualquer, deu 32 na primeira passada. Que vai ser o meu exemplo aqui já. 32. Fui lá e calculei. Aí eu vou lá na tabelinha ali, em cima, no alfabeto, e vejo qual que é o 32. 32 é a letra Z maiúsculo. Eu vou representar assim, tá? Porque a minha letra é meio difícil às vezes é meio difícil de diferenciar o maiúsculo do minúsculo. Eu vou marcar as maiúsculas com um traço embaixo. Que aí não tem conversa. É o Z maiúsculo. Ok? Então você cuspiu o primeiro caractere. Aí você atualiza o n, faz n dividido por 58. A divisão inteira dele. E aí fica repetindo esse processo até o n lá, o resto, dá 0. E aí acabou. Todo mundo ok com isso? Eu vou fazer um exemplo que vou rodar aqui em Python com vocês para não precisar ficar calculando na mão, só para dar um pouquinho mais rápido. Mas é só isso que você precisa fazer. Oi? Esse primeiro que você calculou vai ser o mais significativo. Esse dígito vai ser o menos significativo. Você vai ler ele depois ao contrário. Já vou mostrar aqui, pode ser? Que é a mesma coisa que você faz lá naquelas conversões de sistemas digitais. Deixa eu abrir um terminal aqui pra gente. Ixi, Maria. Espera aí que ele está fora da área que está gravando. Está visível isso aí para vocês? Está visível esse tamanho para vocês? Aumentar um pouco. Está pequeno aí. Está visível agora? Espera aí, deixa eu só botar dentro da área da gravação, porque senão depois vai ficar tudo cortado. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos converter uma frase, tá? Tipo uma string. Mas vocês viram que tanto faz os bytes. Eu preciso receber os bytes, tá? Eu vou fazer aqui a string hello Bitcoin. Tá. Deixa eu já até calcular. Vou pegar essa string hello Bitcoin, vou converter em bytes e vou calcular a codificação dela nessa codificação base 58. O resultado é para ser esse aqui, tá? T maiúsculo, C minúsculo, G, tal. É para ser isso aí. Ok? Mas vamos fazer o passo a passo. Vamos ver os bytes que eu estou codificando. Os bytes são isso aqui, ó.
48, 65, 6C, 6C, 6F, 2C, blá, 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 blá. Esses são os bytes que eu quero codificar. Todo mundo bem? No nosso caso ali de endereços, cadê aqui a tela? É aqui. Quais são os bytes que eu vou querer codificar? Aqueles ali, ó, versão mais o payload mais o checksum. Você vai ter os bytes, você vai codificar isso. Então vamos lá. Vou fazer aqui um Python qualquer. Chamar de N. Vou chamar esse númerozão aí, tá? 48, 65, 6C, 6C, 6F, 2C, 20, 42, 69, 74, 63, 6F, 69, 6Z. Essa coisa aí que eu quero codificar. Todo mundo ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer N mod 58. Fazer o resto da divisão por 58. Deu 32. Vai anotando aí, tá? Eu vou fazer meio rapidinho, vai anotando aí. Eu tenho aqui, mas vai anotando. Então, o primeiro resultado é 32. 32, eu preciso ir lá na tabela e olhar qual é o caractere que aquilo corresponde. É o caractere Z maiúsculo. Depois disso, eu faço assim, ó. N vai ser N dividido por 58. Eu estou fazendo barra, barra para fazer a divisão inteira. Em Python, se eu fizer só a barra, ele vai fazer o número fracionário, que é o que eu não quero. Tá? Atualizei, faço resto da divisão de novo. Deu 51. Vai ser o próximo caractere. É o caractere T minúsculo. Faço N não sei o que, 58. Já vou fazer agora repetindo direto, tá? Faz a divisão, faz o mod. Então vai dar 32. Você está anotando, Luca? Que eu posso andar mais rápido? Tô calmo. Então é 32, 51, 32. Fiz merda. Não, tá certo, né? 32, 51, 32. 56, 14, 53, tá certo. 32, 53, 25, 17, 30, 8, 37, 4, 13, 50, 39, 35, 26, 0. 0 acabou. Hã? Não entendi. Bingo. Tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Vou pegar cada um daqueles caracteres e vou converter usando aquele alfabeto, olhando qual a posição da letra naquele alfabeto. Tá? E aí vai ficar, eu vou dar só a resposta, tá? Vai ficar assim, ó. Na sequência que foi cuspindo os números, tá? Fica Z maiúsculo, T minúsculo, Z maiúsculo, Y minúsculo, F maiúsculo, V minúsculo, Z maiúsculo, V minúsculo, S maiúsculo, J maiúsculo, X maiúsculo, 9, E, 5, E maiúsculo, S minúsculo, G minúsculo, C minúsculo, T maiúsculo. Beleza? Isso aí é cada um daqueles números que foi cuspindo, qual é a letra correspondente. O resultado final, você lê isso aqui na ordem ao contrário. Então, você vai ler da direita para a esquerda. T maiúsculo, C minúsculo, G minúsculo, blá, 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 blá. Pronto, está codificado. Ok? E como é que eu decodifico, né? Faz a mesma coisa ao contrário, tá? Você vai receber lá primeiro T maiúsculo. T maiúsculo. Olha qual é o caractere dele, a posição dele na lista. Ele vai ser a posição 26. Então, ele é o número 26. Número 26. Aí você pega, multiplica isso por 58 e soma com o próximo número, que é o C minúsculo. O C minúsculo é o 35. Aí você pega essa soma, multiplica por 58, se for dividindo, né, para codificar, você vai multiplicando para descodificar. Multiplica por 58 e soma a próxima letra, que é o G minúsculo. O G minúsculo é o 39. E aí você vai fazendo assim até recuperar os seus bytes. Todo mundo ok? É bem divertido implementar isso aqui, tá? Em Python não é muito difícil, vocês viram aqui, é bem tranquilo de implementar, tá?
Em C é um desafio um pouquinho maior, porque aqui em Python, agora o meu N está 0, né? Cadê o número grandão aqui? Em Python, ele está representando o N como um número bem grandão de vários bytes. Muitos bytes aqui. Tá? A gente chama isso aqui de big integer. Tá? Em C, você precisa montar essa representação na mão, se você fazer isso. Você não tem isso pronto. Em Rust, normalmente você não tem isso pronto. Essa linguagem de baixo nível. Ok? Aí é mais divertido, você vai mexer direto com os bytes. É mais trabalhoso, mas é divertido. Um certo desafio aí. Todo mundo bem com isso? No trabalho de vocês que está lá postado, tem que fazer a decodificação de uma chave que está codificada nesse padrão aí, então você vai ter que implementar de qualquer jeito. Tá? Todo mundo ok? Todo mundo pegou? Beleza. Então isso aí são os endereços de Bitcoin. Tá? Depois a gente vê eventualmente a gente vê outros tipos de endereço. Mas esses aqui são os endereços legacy, que a gente chamou, né? Endereços de coisas antigas. Outra pergunta, que não tem a ver com protocolo. Repare, isso aqui não tem nada a ver com protocolo, tá? Isso não tem nada a ver com protocolo. Isso aqui é a gente tentando passar informação entre nós aqui para poder montar a transação. O que está na transação tem a ver com protocolo. Isso aqui não entra nas transações, né? É para a gente conseguir se comunicar, colaborar para construir as transações. Isso aqui é fora do protocolo. Mas é o que todo mundo faz em Bitcoin, é bem comum. Próxima coisa que está fora do protocolo, mas é um problema concreto. Tá? Problema concreto nosso aqui. Eu preciso gerar chaves privadas, certo? Em princípio, até agora estou tratando com vocês que você tem uma chave privada, você calcula, multiplica pelo ponto gerador, você vai ter uma chave pública. Estou escrevendo e não estou mostrando. Isso. Obrigado. Em princípio, a gente está tratando essa coisa como sendo, você tem uma chave privada, essa uma chave privada dá origem a uma chave pública, única, e é isso aí que você vai usar. Toda hora que é pub key, é essa pub key aí. Toda hora que é assinatura, você vai usar esse K aí. Beleza? Só que eu comentei com vocês ali em algum momento no passado que o ideal é que você não reutilize as chaves. Certo? O ideal é que você não reutilize as chaves. Por quê? Olha lá, volta aqui nos pagamentos. Nos contratos, né? E pode ser que eu não saiba a sua chave. Que aquela uma chave é sua. Mas se você está reutilizando a chave, eu estou vendo ou a sua chave em várias transações, em vários pagamentos recebidos, eu sei dizer o quanto que aquela chave recebeu de dinheiro, eu também sei dizer quanto que aquela chave gastou de dinheiro, porque lembrem-se, lembrando, tem a transação, ela tem entradas e tem saídas. Os contratos aqui, ó, as pub keys aparecem nas saídas. Quando eu for gastar ela, eu refaço uma referência na entrada de uma transação para aquela UTXO específica que eu quero gastar. Ok? E se essa transação for validada, essa pessoa que gastou, obrigatoriamente é a dona dessa pub key. Ou pelo menos assim a gente vai supor. Porque ela sabe a chave privada que consegue construir a assinatura que valida com aquela pub key. Então só pode ter sido, o dono dela é a pessoa que sabe o K. Não tem como, em princípio, não tem como ter sido outra pessoa que gastou. Então, se eu estou vendo aquela mesma pub key participando de várias transações, eu sei tudo que ela recebeu, eu sei tudo que ela gastou, cara. Eu conheço toda a movimentação bancária das pub keys. É só ir lá e olhar e escanear a blockchain e levantar esse dado, isso é público. E depois comprar imposto. Hã? E depois comprar imposto. Aí é você que está falando. Eu vou repetir para a recordação, tá? Porque pode ser que não gravou aqui. Mas você pode ir lá, olhar essas transações todas e cobrar um imposto. Tá? Mas, enfim, vocês sabem o que é imposto, né? Vamos seguindo aqui. Segue o baile. Segue o baile. É bastante interessante que você não reutilize a sua pub key. Para quê? Fica mais difícil alguém ir lá e olhar o seu padrão de movimentação financeira aqui, monetária, no sistema. Ok? Só que isso implica que você precisa gerar várias
chaves privadas, porque para cada chave pública tem uma chave privada associada. Então, se eu quero uma nova chave pública, eu preciso gerar uma nova chave privada, multiplicar pelo mesmo G, e eu vou ter uma nova chave pública. Se eu quero uma terceira chave pública, eu preciso gerar uma nova chave privada, multiplicar pelo ponto gerador, e aí eu vou ter uma nova chave pública. E assim por diante. Ok? Em princípio, a melhor forma de gerar chave privada é ir lá e sortear um número aleatório. Rola dados, fica batendo moedinha, coisas aleatórias, tá? Só que aí vem um problema. Cara, quanto mais chaves você ficar criando aqui, se elas forem chaves puramente aleatórias, você criou elas aleatoriamente, você não consegue reconstruir ela. Pela própria natureza da coisa, né? Tipo, aleatório quer dizer que você vai fazer uma vez e como é que você vai repetir aquele processo? Pra você repetir aquele processo tem que ser determinístico, você precisa conseguir repetir os passos. Ok? Se você for sorteando essas chaves aleatoriamente, você precisa ir guardando elas. Você precisa fazer o backup delas, né? Você precisa ir guardando elas. Okay? E cada vez mais chaves. Você pode pensar que, vamos gerar logo um pool de chaves. Sei lá, vou sortear 1000 chaves. Aí eu guardo um backup dessas 1000 chaves. Porque se eu perder, sei lá, o wallet está no celular, alguém roubar meu celular, eu vou lá no meu backup, eu tenho todas as minhas chaves, eu pego todos, reconstruo todas as pub keys, saco os meus saldos, porque alguém tem a minha chave também, saco os meus saldos, transfiro o mais rápido possível para outro lugar e tá tranquilo. Ok? Só que você só empurrou esse problema com a barriga. E talvez você tenha até piorado. Por quê? Porque alguém tem o seu backup e tem 1000 chaves lá. Se alguém pegar esse cara aqui, ó, fizer uma cópia dele, sem você saber, a pessoa pode... Você tá achando que tá seguro com as suas chaves. E aí você tá fazendo um monte de transação, acumulando um monte de Bitcoin lá, e eventualmente alguém vai lá e rapela tudo. Por quê? Porque alguém tem todas as chaves necessárias para fazer as assinaturas e gastar todas aquelas UTXO que você tem. Então, isso tem um risco também. Tá? Mais interessante é ter algum tipo de regra que me permite criar, a partir de uma chave, ter a noção de qual é a próxima chave. E eu tenho um processo para criar a próxima. Por quê? Porque aí eu só preciso guardar uma delas no backup. Se eu tenho uma regra que fala assim para mim, dada essa, eu sei calcular a próxima, eu não preciso mais guardar a próxima. Eu não preciso guardar a segunda, a terceira, a quarta, eu só guardo a primeira. Porque eu sei reconstruir todas as outras. E é isso que a gente vai fazer. Pergunta, filho. Não, isso aqui o que eu vou falar agora é o BIP 32, né? BIP 44 é o das palavras, não é? É o 39? Eu não sei qual é o 44. 39 das palavras, 32 é o problema de proximidade. Exatamente, a gente vai falar de carteira hierárquica determinística. Tudo bem? Eu não sei o que é o 44, de cabeça eu não lembro. Tá, mas vamos seguindo aqui. A regra que eu vou explicar para vocês, a gente costuma chamar de BIP 32. Tá? Aí fazendo um parênteses, o que é o BIP? BIP significa Bitcoin Improvement Proposal. Eu expliquei para vocês aqui um momento que é tipo um RFC. Tá? E aí é um documento de especificação que alguém vai lá, escreve e fala assim, propõe para a comunidade discute e eventualmente a comunidade aceita ou não aquilo. Tá? Primeira coisa, ninguém é obrigado a implementar nenhuma dessas especificações. Ponto final. Tá? Segundo, para eu implementar uma coisa nova, seja no protocolo, seja outra coisa, eu não sou obrigado a fazer o BIP primeiro. Então, na verdade, a maioria das coisas foi implementada sem ter isso aqui primeiro. Tá? Mas é interessante quando tem esse tipo de discussão primeiro. Por quê? Porque aí a gente tem uma oportunidade de construir um padrão. E, por exemplo, isso aqui, o padrão de geração de chave impacta todas as wallets, todas as carteiras, diferentes carteiras. Tá? Porque se eu tenho uma carteira que implementa a geração das chaves de uma forma e você implementa a carteira com outra forma, o meu backup não é compatível com o seu. Entendeu? Eu não consigo interoperar essas duas carteiras, nesse sentido. Né? Eu não consigo trocar de carteira. Para eu trocar de carteira, eu preciso pegar uma carteira nova, gerar uma chave nova, transferir os meus fundos para uma transação para aqueles endereços. Tá? Aqui não. Aqui é como se fosse um padrão aberto. De falar assim, vamos criar um padrão de geração de chaves. E aí, se todo mundo implementar, eu não preciso mudar, eu não preciso fazer transações para trocar meus endereços, porque eu não tenho que trocar endereço nenhum. Eu posso trocar o software sem movimentar os bitcoins.
Tá? Enfim, BIP32 especifica uma forma, que de longe é a forma mais comum da gente fazer isso aqui, tá? Nesse universo Bitcoin. Que a gente chama de... como é que é o nome? Hierarchical Deterministic Wallets. Não, é Hierarchical Deterministic Wallets. Eu chamo de carteiras hierárquicas determinísticas. Hierarquicamente determinadas. Porra, aí... Não, eu acho que é hierárquicas determinísticas. Eu acho que são dois subjetivos. Mas a gente pode discutir depois esse inglês aí. Tá? E é isso, tá? Eu vou explicar a regra aqui. É uma regra, vocês vão ver que é meio complicadinha, mas é uma regra porque tem a questão de segurança, né? Porque você quer que isso aqui seja seguro, tá? Mas vamos lá. Seguro em algum sentido. Eu quero uma regra para, a partir de uma informação, criar uma sequência de chaves. Por que a gente vai chamar de determinístico? Por causa da regra que é determinística. Se você me der a mesma informação no começo, eu gero a mesma sequência de chaves. Sempre. Repetindo. E por que a gente vai chamar de hierárquico? Porque a organização da sequência das chaves vai ser uma organização em árvore. Tá? Não é uma sequência linear. Ok? E aí ela vai funcionar assim. Ó. A informação do começo eu vou chamar de semente. O pessoal chama de seed, né, em inglês. Tá? Uma seed. A seed não é uma chave privada. A seed não é uma chave privada. A seed é uma fonte de entropia. Literalmente, é um número aleatório que você sorteia de alguma forma e ele vai gerar entre as aleatoriedade para criação das chaves. Ok? Para a criação das chaves. Tá? Essa seed é o que você precisa guardar. Se você souber a seed, você reconstrói todas as chaves de toda a hierarquia. Basta você dizer, eu quero essa chave aqui. Tudo bem? A partir dela, a gente vai derivar, vai calcular, o que eu vou chamar aqui de Master Key. Master Key a gente representa com M minúsculo. Eu vou usar aqui direto, tá? Letras minúsculas para falar das chaves privadas e letras maiúsculas para falar das chaves públicas. Então, o M é uma chave privada, que vai ser a primeira chave de todas. Em geral, a gente não usa ela diretamente. Tá? Ela tem uma chave pública, que é o M grande. Quem traz é a primeira chave pública, a chave pública está associada a ela. A partir da Master Key, a gente vai poder criar uma sequência de chaves. Então, eu posso criar a chave M/0, a primeira chave. Eu posso criar a chave M/1, a chave M/2 e assim por diante. Cada uma dessas aqui é uma chave privada. E você pode pegar ela, multiplicar pelo G e ter uma chave pública e usar elas. Mas a regra vai se estendendo. Para cada uma dessas chaves privadas aqui, você pode calcular, por exemplo, o M1/0. A chave filha da chave filha 1 da Master Key. Eu posso ir lá e criar a chave M1/1, calcular ela. Não é criar assim aleatório, é calcular qual é. E assim por diante. Reparem, é uma organização em árvore. A partir de qualquer ponto, eu posso começar a criar uma sequência. E dentro dessa sequência, eu posso pegar qualquer ponto e criar outra sequência. E assim por diante. Tá? Em princípio, eu posso fazer essa árvore aqui com 2 elevado a 31, com 2 elevado a 31 elementos, né, filhos, e com 2, em princípio, não tem um limite para o tanto de níveis que eu boto na árvore. Tá? Então, é praticamente infinita aqui a quantidade de chaves que a gente pode usar, é uma quantidade muito grande. Tudo bem? Presta atenção na nomenclatura, tá? Eu chamo essa chave de chave filha, essa chave de chave pai, daquela chave filha. Mesma coisa, ó. Essa aqui é a filha desse pai. Essa daqui é a filha desse pai. Ok? Segunda coisa de nomenclatura. Isso aqui, que eu estou representando, é um caminho, né? Estou dizendo, isso aqui é uma forma da gente identificar unicamente qual é a chave de qual chave eu estou falando. Tá?
Eu vou chamar isso aqui de derivation path. Caminho de derivação. Tá? Caminho de derivação. Última coisa de nomenclatura, que a gente vai ver, porque ela impacta na conta que a gente faz para calcular essas coisas. Quando eu vou derivar a chave filha, eu vou ter dois tipos de chave filha que eu posso derivar. Eu vou explicar exatamente o que significa isso na conta, tá? Eu vou ter a chave normal, e aí eu vou usar só o númerozinho para representar. Então, por exemplo, uma chave normal, m/1. Uma chave entre aspas normal. E eu vou ter uma chave que eu vou chamar aqui de reforçada. Em inglês isso é hardened. Tá? Ela está endurecida. Eu aqui com vocês vou representar assim, ó, m/1h. O H de hardened. Quer dizer que na hora que eu calculei aquela filha 1, eu usei uma conta diferente daquela M1. O M1H eu usei uma conta, o M1 eu usei outra conta. Vou mostrar aqui para vocês a diferença. Ok? E vou explicar, obviamente, por que tem isso. Tá? Mas nos documentos aí que vocês vão ver por aí é mais comum a nomenclatura 1 tracinho. Tá? É porque o meu tracinho aqui na letra, aqui na coisa manuscrita, fica meio ilegível às vezes. Então eu vou preferir usar a letra H. Mas é a mesma coisa. Todo mundo bem com isso? Então vamos lá. A pergunta agora então é: qual é a conta que eu faço para sair de uma e ir para a filha dela? Tá? Então vamos lá. A função que a gente vai usar, eu vou chamar aqui de Child Key Derivation Function. CKD. Child Key Derivation Function. A função de derivação da chave filha. Tá? Antes de explicar exatamente como é que funciona essa função aqui, ela vai ser construída a partir de uma outra função criptográfica, que a gente chama de HMAC, que é código de autenticação de mensagem baseado em hash. Hash-Based Message Authentication Code. Tá? Que é especificado num RFC da internet, que é o RFC 2104. Tá? Essa função aí, ela normalmente é usada para autenticação de mensagens e checagem de integridade de mensagens em protocolos, normalmente de internet. No TLS usa esse tipo de função aí. Para a gente checar se a mensagem foi adulterada no meio no caminho, esse tipo de coisa. Aqui a gente vai usar para derivação de chaves, que é um uso estranho em princípio, tá? Em princípio é um uso diferente. Eu não vou entrar em detalhes do por que ela é assim, mostrar a segurança. Eu vou simplesmente mostrar a conta aqui. Vocês vão ver que não é muito difícil. Tá? Por que foi isso? Você tem uma ideia? Por que o quê? Foi escolhida essa? Não sei o racional. Você vai ver que faz sentido na hora da gente construir a parada. Mas só vai mostrar o quê? Esse HMAC, ele não é muito diferente de calcular um hash. Eu vou abrir aqui agora a conta. É como se eu estivesse calculando um hash. Entendeu? Então eu estou pegando, pensa assim, o princípio básico disso aqui é, eu tenho uma chave, aí eu passo ela num hash, e aí eu tenho o hash do M, que pode ser usado como uma chave também. Você concorda comigo? Se isso aqui tem 32 bytes, isso aqui também tem 32 bytes, só escolher o hash adequadamente. Você concorda comigo? E aí se eu tenho essa daqui, eu posso chamar isso aqui de M/1. E aí, se eu tenho esse cara aqui, eu posso ir lá e calcular o hash dele. Calma. O princípio básico é esse aqui. O princípio básico é esse aqui. Só que isso aqui que eu estou fazendo não é altamente inseguro, tá? Isso aqui é altamente cagado. Mas essa é a ideia básica. A ideia desse protocolo que eu vou mostrar aqui para vocês, dessa conta aqui do BIP32, é fazer isso aqui, só que de forma segura. De forma segura dado isso aqui, eu não consigo voltar. Eu tenho mais resistência para a imagem, tá? Eu não tenho alguma resistência a não misturar a chave pública com a privada, tá? É aumentar essa segurança nesse sentido. Eu não vou mostrar detalhes do porquê que é isso, mas o princípio básico que a gente quer tentar é isso aqui. Aqui eu falo sobre a questão tipo simular, tem 32 bytes, 32 bytes, e a questão tipo assim, dele ter que pertencer ao ponto da conta elíptica, né? Mas isso vamos por partes.
A chave privada não é um ponto na curva elíptica. A chave privada é um ponto no campo finito. Tá? Pode ser pode ser que eu calcule um ponto desse, tem 256 bits, pode ser que eu calcule um ponto desse, ou um número desses, e ele esteja fora do campo finito. Aí, nesse caso que eu vou fazer, eu vou descartar isso aqui. Tá? Agora, depois que eu calculei esse número, eu multiplico pelo G, e aí eu vou ter um ponto na curva elíptica. Pode ser que na hora que eu faça a conta, esse ponto não pertence à curva elíptica. Ou ele pode ser aquele ponto no infinito, pode ser algumas coisas degeneradas. Quando acontecer isso, a gente consegue detectar e falar assim, então isso aqui é inválido, esse quer dizer que esse endereço essa chave não existe. A gente vai para a próxima. Entendeu? Mas são casos edge cases, né? Casos exceção. Você vai tratando eles, você detecta eles, e eles são muito raros. Mas você entendeu, Tarek? Esse aqui é o princípio. Eu tenho uma primeira chave, eu faço um hash, o hash dela parece com outra chave. Aí o hash do hash dessa chave parece com uma terceira chave. E eu vou fazendo isso. A ideia básica é essa. Tudo bem? A ideia é fazer isso de forma um pouco melhor. Hã? Até aí, beleza. Então vamos lá. Como que é a conta do HMAC, tá? Também não estou aqui para explicar porquê, aqui não é um curso de cripto, mas é muito interessante ver como é que é de fato a construção disso aqui, tá? Ele é uma função que recebe duas entradas. Duas entradas. Uma entrada que eu vou chamar de K, que é uma key, uma chave, e uma entrada M, que é a pré-imagem do hash. Tudo bem? Você pode parar para pensar nisso aqui como se fosse uma só entrada, uma pré-imagem grandona. Tanto faz. Que eu separo os bytes em duas partes, para fazer a conta dentro do hash. Tá? Tanto faz. Isso aqui vai ser o hash de K' ou exclusivo com uma coisa que eu vou chamar de ou pad, é o outer pad. São bytes que eu vou escolher aqui já. Concatenado, então juntar, tá? Pega o K', que eu preciso escrever como é que calcula, mas pega esses bytes, faz o XOR com o pad, que são outros bytes, aí vai dar uma sequência de bytes. Aí você concatena é colocar um depois do outro, na sequência. Concatena com o hash de K' ou exclusivo com o iPad. Esse é o nome que está na spec. K' eu já vou especificar. É uma conta feita com o K, que está ali na entrada. O hash disso aqui, concatenado com M. É isso aí. Tudo bem? O que é o H? H é uma função de hash criptográfico. E aí ele determina qual é a função HMAC específica que você está usando. Aqui, no nosso caso, a gente vai usar uma específica, a gente vai fazer SHA-512, que é o hash de 512 bits. Já vai ficar claro por quê. Eu vou fazer, entre aspas, uma chave maior do que o que eu preciso. As minhas chaves são de 256 bits, as chaves privadas. Eu estou construindo, a todo momento, uma chave com dobro de bits. Tá? E a gente vai separar esse dobro de bit em duas partes. Uma que vai ser uma chave mesmo e o outro que vai ser uma coisa que a gente vai chamar de chain code, código de cadeia. Que é para a gente poder conectar uma chave na outra. E aí uma chave depender da outra. Tá? Vamos... Que? Aqui com esse com esse com esse. Então faltou fechar aqui. É isso aí, tá? Pronto. No nosso caso particular é SHA-512, mas em princípio você pode usar qualquer hash criptográfico. O que é o K'? K' é H de K, no meu caso eu já escolhi o H, é SHA-512. É H de K se o K for maior do que uma constante que eu vou chamar de block size, tamanho do bloco. Tá? Esse tamanho do bloco é um parâmetro de construção do hash que eu estou usando. Então, eu tenho que ir lá no hash que eu estou usando e ver qual é o tamanho do bloco desse hash. É uma construção interna lá dele. Qual é o tamanho dele lá? Tá?
Nesse caso particular aqui, desse hash específico, são 128 bytes. 128 bytes, no SHA-512. Isso quer dizer o seguinte, se o comprimento do K em bytes for maior do que 128 bytes, eu calculo o hash dele para travar ele em 128 bytes, no tamanho do hash. Se não, é K. Se não, usa o K como está. Segue o baile. O que é o OPAD? OPAD é a seguinte sequência de bytes. 0x, 5c, 5c, repetindo 5c, quantas vezes forem necessárias para fazer aquela chora ali. É um parâmetro fixo. O que é o IPAD? É uma constante, 36, 36, repetindo 36, quantas vezes forem necessárias para fazer aquele chora ali. Tá? Digo até para vocês aqui, isso aqui tem que ter o block size do hash que você está usando. No meu caso, que é 128. 128 bytes. Então é 36, 36, 36, 36, repetido 128 vezes. Mesma coisa ali no 5C. São constantes. Beleza? Todo mundo ok? Essa é a conta, tá? Aí, quem quiser mais detalhe, por que isso é construído assim, análise dessa coisa, pega um livro de cripto e aí vai entrar em detalhe dessa coisa. Para mim, presta atenção, eu vou tratar isso aqui como uma caixa preta. Inclusive, eu vou desenhar isso aqui com uma certa frequência desse jeito, tá? O HMAC, para mim, é uma caixinha preta que tem duas entradas, K e M. Entram duas informações, K e M, que é o que vai ser a pré-imagem do hash. E ele é a saída de um hash de 512 bits, certo? Eu vou separar essa saída em duas partes. Tá? Vou chamar de I da esquerda e o I da direita. O da esquerda é os bits mais significativos. O da direita são os bits menos significativos. Tá? Eu vou chamar isso aqui de IL e de IR. Então aqui sai 256 bits, aqui sai 256 bits. Eu vou entender que o HMAC é isso aí. Caixinha preta, entra K, entra M, ele faz essa conta aí, está pré-especificada. No princípio, carrega uma biblioteca que alguém já implementou, chama ela, vai cuspir um número de 256 de 512 bits, separa ele em duas metades, chama uma de IL e uma de IR. Essa é essa coisa que tem que fazer. Todo mundo bem com isso? Pergunta, filho. Quero ver como você vai juntar para virar o hierárquico. Pois é. Todo mundo bem? Presta atenção aqui, tá? Presta atenção aqui. O que é, então, o Child Key Derivation Function? Que é a função que me interessa, que pega uma chave e calcula a filha dela. Tá? O princípio básico dela, e aí a gente vai ver na aula que vem os detalhes, o princípio básico dela é, você me dá eu estou chamando de X, uma chave, a chave pi, tá? Um N, que é o índice de qual é a filha daquele pi que você quer. O que eu quero dizer com isso? Imagina que eu quero calcular a chave M/2. No X, eu te entrego a chave M, que é essa daqui. E no N, eu escrevo 2, o número 2, e boto lá. Deu para pegar? Se eu quero calcular, se eu tenho a chave M, e eu quero calcular a chave M/10/32.516, e eu tenho a chave M, o que eu faço? Calcula a chave M/10 primeiro. Vai lá naquela função, passa para ela M e 10. Aí vai cuspir I, L e R. Vai cuspir uma chave, uma extended key. Eu já vou coisar. Com base nela, nessa chave aqui agora, você pega aquela mesma função e passa para ela essa chave e pede o número 32.516. Aí ela calcula essa daqui. Ponto final. Certo? Essa é a interface, tá? Como que ela calcula isso? Ela vai calcular assim, ó. HMAC
SHA-512 é a função que a gente vai usar. Precisa de duas entradas, certo? Olha aqui, ó, K e M. Precisa de duas entradas, tá? A entrada K vai ser o chain code da chave X. Já vou explicar o que é esse chain code. Já vai aparecer. Mas ele é alguma coisa da chave X. É um chain code. Na segunda entrada, que é o M do MAC, eu vou colocar a pub key do X concatenado com o número N. Tu calcula a pub key, vai ter um monte de bytes. Pega aquele N, converte em bytes, coloca junto e mete aqueles bytes ali para dentro. Essa é a ideia básica, tá? Só um segundo. O que vai ser o resultado disso aqui? O resultado dessa função não são dois pedaços aqui de 256 bits? Tá? Então eu vou interpretar isso aqui como um par. Isso aqui vai ser a chave N, que eu pedi para você calcular, que eu pedi para a função calcular. E a segunda metade vai ser o que eu vou chamar de chain code da chave N. É o código de cadeia. É o código que eu preciso para botar aqui, para calcular a próxima. Pergunta. Esse N tem que ter algum tamanho específico? Oi? O N tem que ter algum tamanho específico de bytes? O N tem algum tamanho específico de bytes? Lá no RFC especifica, eu não anotei aqui. Lá na RFC especifica, porque muda, né? Se você está colocando no hash, se você botar um 0 a mais lá, fazer padding, vai mudar. Mas ele especifica certinho como é que é a codificação desse N. Eu acho que você codifica com o menor número de bytes possível, em bytes inteiros. Mas não tenho certeza disso não. Beleza? Mas está especificado lá na RFC. Todo mundo bem com isso aqui? Todo mundo ok com isso aqui? Esse par aqui, ó, eu vou chamar de chave estendida. Extended key. É a chave mais o código de cadeia daquela chave, que foi criado na hora que eu calculei aquela chave. Tudo bem? Na hora que eu preciso calcular a filha, eu preciso desse chain code. Tá? Eu preciso desse chain code. Então, se eu pretendo calcular chaves filhas, eu preciso guardar esse chain code. Ou ter uma forma de recalcular ele. Todo mundo bem com isso aí? Todo mundo bem com isso aí? Tá. Eu vou parar por aqui, por causa do horário, tá? Mas vocês vão ver que na nomenclatura é bem comum a gente chamar assim, ó, de Extended Private Key, é a chave privada com o chain code dela. São dois números de 256 bits. E é bem comum a gente chamar de Xpub, a chave pública estendida, a chave pública calculada a partir desse K, que é K vezes G, com o chain code dela, que é esse mesmo chain code aqui, ó. Todo mundo ok? E aí, o que a gente vai ver na aula que vem é duas coisas. Primeiro como que eu calculo a primeira chave? Porque olha só, a primeira chave, vocês concordam comigo que eu preciso entrar aqui, ó, com o chain code para usar essa função? Só que no começo eu não tenho chain code, eu tenho uma semente, né? Eu tenho um número que eu sorteei, tá? Então eu preciso tratar esse caso específico, que é a derivação da primeira chave. Então eu preciso especificar como é que vai ser ela, porque eu não tenho um chain code para ela. Depois disso eu preciso dizer, tá? Porque vai ter variações aqui dentro dessa função. Se eu tenho uma chave privada e eu estou derivando outra privada, eu vou fazer uma coisa. Se eu estou derivando uma chave, se eu tenho uma chave pública, e eu vou ser capaz de fazer isso. Eu posso, a partir de uma pública, calcular outra pública. Vou chamar aqui de linha, tá? Outra pública. E aí, reparem, essa P' tem que ser igual a K' vezes G, porque senão essa parada vai bugar. Isso aqui tem que dar certo. Se eu calcular a chave privada, filha, e depois calcular a pública dela, tem que ser igual a eu pegar a pública da filha e calcular a filha dela. Eu quero que essa propriedade seja verdadeira. Chain code que vai garantir isso?
O chain code garante que a gente vai espalhando a entropia inicial que a gente tinha. Tá? É uma forma de a gente não... Isso aí é bem técnico, lá de cripto. Quando você não usa quando você só vai fazer aquele hash lá do jeito que a gente está falando, meio que tem uma certa noção de que a entropia vai ficando acumulada nas primeiras chaves e as últimas chaves já não tem aleatoriedade, vamos chamar assim. Tá? Elas são mais previsíveis. Elas são mais fáceis de chutar. Só que é bem técnico explicar o que significa isso. Esse chain code ajuda a você espalhar essa entropia em todas as chaves. A você garantir que todas as chaves têm mais ou menos a mesma dificuldade de você chutar qual é. Entendeu? Essa é a ideia desse chain code. E vai ter um outro detalhe que é aquela chave reforçada. E eu vou mostrar para vocês para que ela serve, tá? Ela serve para quebrar o link entre chaves privadas pais e chaves públicas filhas. Porque a gente está construindo esse link de propósito aqui, né? Ó, nessa propriedade. Eu quero que isso aqui seja igual a isso aqui. Quero que por um caminho seja igual ao outro. A chave pública, só que isso aqui gera um problema de segurança. E eu vou explicar para vocês. Isso me permite, tendo a chave pública, calcular uma chave privada de trás, do nível acima na hierarquia. Isso é uma falha de segurança monstruosa. Por quê? Porque eu consigo calcular as chaves privadas de todos aqueles níveis que me interessam, que eu tenho aquela chave pública. Tá? Isso é um problema. A chave reforçada vai me permitir quebrar essa conta, esse link. Mas ela também quebra essa propriedade aqui. Ó. Então, a gente precisa usar isso de forma inteligente. Na hora de construir a carteira, a gente usa isso de forma mais ou menos inteligente. Tudo bem? Mas a gente precisa dessas duas coisas. Todo mundo ok por enquanto? Então, na aula que vem, a gente vê como é que vê os detalhes aqui de cada uma dessas derivações, faz uns exemplos. E na semana que vem a gente fala de Segwit. Beleza? Bom descanso para vocês. Então.